Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação, que ficará aí disponível nos nossos canais. Nós estamos no texto de Lucas, capítulo 17, versículos 5 ao 10. Os apóstolos pedem a Jesus aquilo que nós precisamos pedir sempre. Precisamos pedir sempre. Repita, precisamos pedir sempre. Diga para quem está do seu lado, peça isso sempre. Todos os dias. Sem se cansar. Sem se cansar. Com insistência. Com insistência. Com perseverança. Perseverança. É, meu filho, porque o negócio não é fácil não. Se nós não tivermos fé, já era. Tudo é possível aquele que crê. O contrário também é verdade. Se tudo é possível ao que tem fé, para aquele que não tem fé, as coisas são mais difíceis. Os discípulos poderiam pedir a Jesus qualquer coisa. Jesus, dá-nos saúde. Jesus, dá-nos beleza. Jesus, dá-nos riqueza. Jesus, dá-nos uma esposa. Jesus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Eu não sei o tamanho da sua fé. O que nós aprendemos com o texto é que, dependente do tamanho da nossa fé, da profundidade da nossa fé, ela pode ser aumentada. Agradecido sempre, conformado jamais. Repita, agradecido sempre, conformado jamais. Eu quero é mais. A nossa fé, ela deve crescer, ela deve se aprofundar. E a fé, que aqui vem do grego pistis. Pistis significa um volver também do intelecto, um volver da vontade, um curvar-se perante a palavra de Deus. Fé é confiança. Aquele que confia tem fé, aquele que não tem fé não confia. E quando eu falo de confiança, é uma atitude do coração, é uma atitude de dentro para fora. E a atitude interior, ela se manifesta na vida exterior. A fé que nós trazemos no coração, ela é manifesta na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Conta-se que tinha uma cidade no Nordeste que estava enfrentando uma seca brava, mas aquela seca terrível. Já é seca lá, mas essa seca se prolongou ainda mais. O padre da paróquia, querendo mobilizar as pessoas em oração, ele disse assim: vamos no próximo sábado de manhã levar latas de água para jogar no pé do cruzeiro, clamando chuva. É uma tradição antiga. Quando não chovia, as pessoas jogavam água no pé do cruzeiro. Vou abrir um parênteses, naquela época tinham cruzeiros, né? Naquela época tinham várias cruzes pela cidade. Hoje já não vê quase nada, mas naquela época tinha. E o padre chamou então toda a paróquia, pegou o grupo de jovens, falou: olha, vocês vêm, vamos fazer uma caminhada animada, vamos jogar água no pé da cruz, porque nós vamos pedir chuva. Meu filho, o povo atendeu o padre no sábado de manhã, mas estava uma festa, pessoal cantando, pessoal passou bronzeador, chapeuzinho, óculos escuro, pessoal de bermuda, camiseta, pessoal cantando, pessoal levou pandeirinho, violão, pessoal também, né, vendendo água mineral. Olha, água mineral R$1, água mineral R$1, com gás, sem gás e picolé, e aquela festa, e o pessoal subindo para o cruzeiro, carregando as latinhas de água. No meio da multidão, uma criança chamou a atenção e foi alvo de certos comentários negativos. Todo mundo estava curtindo aquela caminhada. A criança estava de galocha, de capa de chuva, guarda-chuva, todo encapotado.
E as pessoas falavam: o que é isso, menino? Você está passando mal? E ele não respondia nada. E o padre, vendo aquela criança, respondeu assim: pelo visto, só essa criança tem fé naquilo que nós estamos indo fazer. Uma coisa pequena. Mas aquela criança perguntou à mãe: por que nós vamos jogar água no pé da cruz? E a mãe disse: é para chover, meu filho. Ele já estava preparado para a tempestade. No meio daquele povo todo, somente aquela criança tinha. Então note, não é fácil ter fé. Não é fácil você ver um céu sem nuvem alguma, com um sol de 40 graus, e você está de galocha, capa de chuva, guarda-chuva, com a certeza: vai chover, porque nós vamos rezar, eu tenho fé e Deus mandará o que a gente precisa. Por isso que nós precisamos pedir sempre: Senhor, eu creio, mas... Quantas vezes você já rezou isso? Quantas vezes nós já falamos isso? E diremos até o fim da nossa vida. A fé, ela pode sempre ser aumentada. E Jesus, no texto, ele vai dizer que não interessa o tamanho da fé, interessa a pureza da fé, a intensidade da fé, a confiança da fé. E Jesus, ele vai pegar a menor semente que existe, que ele conhecia na época, que é a semente de mostarda. É a menor sementinha. E ele vai dizer para aquele povo, porque a maioria do povo que estava escutando Jesus, eles eram agricultores, eles trabalhavam, nas lavouras, então eles entendiam de semente. E Jesus disse: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, não precisa ter uma fé muito grande. Se você tiver uma fé mesmo pequena, como um grão de mostarda, ela é pequena, mas é poderosa. Poderíamos dizer a esta amoreira. No texto original, é que nós não temos, então eles traduzem por amoreira, mas é sicômoro. É uma árvore onde ele tem raízes, tanto para o lado como para o fundo. E várias árvores podem ser transplantadas. Pode tirar uma árvore daqui e colocá-la para lá. Eu estava vendo num condomínio lá em Itaúna, estão inaugurando um condomínio novo, já estão vendendo os lotes, e eu vi os caminhões chegando com palmeiras e árvores grandes. Eles já estão plantando tudo grande, não vai esperar crescer. Há árvores que podem ser mudadas de lugar. Por que Jesus fala do sicômoro? Porque quem entende de plantação sabe, se muda várias árvores, sicômoro não tem como mudar. É um trabalhão, ele tem raízes tanto para o lado como para o fundo. Então, uma vez plantado, ali ele vai ficar. E Jesus disse isso: olha, uma árvore que o ser humano não consegue mudá-la de lugar, não consegue arrancá-la, pela fé, você não tem que fazer força nenhuma braçal. Se você tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você olharia para esta árvore e diria: arranca-te daqui e lança-te ao mar, planta-se ao mar. Ela sairia e se plantaria no mar. A pergunta é, meus irmãos, alguém planta árvore no mar? Alguém planta alguma coisa no mar? Então note que Jesus usa aqui de hipérbole, de exagero, de grandiosidade, para falar que aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. E aquilo que é possível para Deus, se torna possível para nós, através da nossa fé. Vivemos num mundo onde a descrença é vista como um valor para muita gente. Nós estamos num mundo de cabeça para baixo. O poste está urinando no cachorro. Aquilo que é certo, as pessoas veem como errado. Aquilo que é errado, as pessoas gostam de fazer e postam e filmam e querem dizer assim: ah não, porque eu faço mesmo, a minha vida é assim mesmo, isso me faz. Quer dizer, houve uma inversão.
E antes, quem eram as pessoas de honra? As pessoas que tinham fé, as pessoas que você via rezando, as pessoas que você via com o terço na mão, lendo a palavra, praticando o sacramento. O que o mundo valoriza hoje? A descrença. O que o mundo valoriza hoje? No domingo, é o shopping, é o dormir até mais tarde, é o ficar fazendo caminhada, andando de bicicleta, jogando bola, comendo coisa gostosa, dormir mais cedo, que amanhã vem a segundona. As pessoas tiraram da vida delas o culto de Deus no dia que pertence a Ele. A descrença tomou o coração de muitas pessoas. Elas não lembram que domingo é dia de missa. Elas dormem e acordam, não fazem oração alguma, não rezam nada, porque o mundo de hoje valoriza a descrença. Só que o evangelho vai na contramão. Os discípulos dizem: se o mundo está na descrença, nós queremos pedir, aumenta a nossa fé. E olha que interessante, aqui é muito bonito você entender isso. Eles não pedem, aumenta a fé de quem não tem. Não, não, não. Aumenta a nossa fé. Fé, ela é pessoal. Peça pela sua fé. Reze pela sua fé. Porque chegará um tempo que só permanecerá de pé aquele que se ajoelhou no tempo que você podia professar a sua fé. Nós temos com tranquilidade no Brasil a profissão da nossa fé. Você vem na igreja, ninguém tem medo, a gente reza, professa a fé, você usa na rua crucifixo, anelzinho de terço, você reza o terço na rua, você anda com a sua Bíblia, não tem problema nenhum. Mas se você for em alguns países no mundo, é proibido ser cristão, é proibido ser católico, as pessoas vão bater em você, elas vão te espancar na rua, elas vão cuspir na sua frente, elas vão te jogar ovo. Quantas reportagens nós temos visto de cristãos que estão na igreja, eles colocam uma bomba na igreja, matam 30, 40, 80 pessoas, padres presos, bispos perseguidos, igrejas destruídas, porque a fé tem sido perseguida. E nós na terra de Santa Cruz, no nosso Brasil, nós temos esta bênção, que é a propagação da nossa fé, e um povo profundamente devoto, um povo profundamente de fé. Por mais que aqueles que não têm fé façam barulho e mostrem que a maioria pertence a Ele, estão longe, mas muito longe, muito, muito, muito longe de serem a maioria. A maioria do povo brasileiro é um povo de família, é um povo de fé, é um povo de crença, é um povo de respeito, é um povo que a espiritualidade está arraigada no nosso coração. Então nós devemos rezar por estes, mas aproveitar o tempo de graça. Aproveitar o tempo de graça. Este final de semana eu estive em Fortaleza, na festa de São Miguel Arcanjo, final de semana passado, né? No Instituto Hesed. E entre uma pregação e outra, nós temos lá a sala dos pregadores. Então a gente almoça junto, toma café, e em várias refeições o assunto era esse: nós estamos vivendo algo sobrenatural na espiritualidade. Não é normal as pessoas estarem reunidas em multidões apenas para terço, para missa, para eventos. São Miguel entrou com tudo no Brasil. Várias dioceses e arquidioceses estão sendo consagradas a São Miguel. É a grande reconquista. Nós devemos estar com Miguel, com Rafael, com Gabriel. Os estados estão se dobrando perante o poderio dos céus. Nós vemos a festa de São Miguel lá no Hesed. Não tinha onde pôr mais gente. Você via a festa de São Miguel na Canção Nova, não tinha onde pôr mais gente. Você via a festa de São Miguel no Santuário de São Miguel, não tinha onde pôr mais gente. Está tudo lotado, igrejas lotadas. Eu que tenho a graça de viajar Brasil afora, sempre que eu estou com os padres falam: padre, aqui na nossa paróquia nós temos 3 missas, 4 missas, 5 missas por final de semana, todas cheias. Aí a gente fica questionando, e eu não vou entrar nisso aqui, porque eu não quero
criar polêmica, mas já criando, né? Eu não levei muito a sério os dados do censo último do IBGE com a Igreja Católica, não. Tem alguma coisa nisso aí. Porque no censo nós caímos, mas para a igreja tudo aumentou. Aqueles documentos que a igreja manda para Roma estão todos em alta. Aumentaram os batizados, aumentaram os casamentos, aumentaram a primeira comunhão, aumentaram crismas, aumentaram missa, os padres aumentaram o dia de atendimento, aumentaram as escolas católicas, aumentaram as comunidades católicas, aumentaram os institutos de vida consagrada, os seminários estão cheios, os conventos, as moças estão voltando à vida. Como que a coisa está diminuindo? Nós temos visto o contrário. Eventos gigantescos Brasil afora de um povo de fé. A fé está ressurgindo. E aqui, meus irmãos, há uma divisão muito clara. E nós precisamos estar neste time dos que pedem: aumenta a nossa fé. Porque eu vejo como positivo, eu não vejo como negativo. Hoje as pessoas são muito claras. Aquelas que têm fé, aquelas que não têm fé. Aquelas que temem a Deus, aquelas que não temem a Deus. Aquelas que estão numa vida de santidade e aqueles que escolheram uma vida de promiscuidade. Eu não vou entrar aqui no que é, porque vocês são inteligentes. Antes, o que era feito entre quatro paredes, porque era visto como vergonhoso, hoje tem desfile, tem parada. E as pessoas fazem a olho nus, 3, 4 horas da tarde, aquilo que a gente não deveria fazer nem escondido. Porque a coisa se dividiu com clareza. E por que é bom isso ter acontecido? Para você saber quem é quem, qual é a ideologia e os valores que a pessoa defende, qual é a família que ela acredita e qual time que ela vai julgar. Não tem mais essa, meus irmãos, de ficar em cima do muro. Aqui, ou você vai ser uma pessoa de fé, ou você vai ser um descrente. Ou você vai ser um filho da igreja, ou você vai ser um filho da perdição. Ou você vai estar buscando sacramentos, ou você vai estar buscando o prazer do mundo. Senhor, aumenta a nossa fé. Olha, tenha fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Se você conversasse com um judeu do primeiro século e dissesse para ele: é possível eu com a palavra falar com o sicômoro para sair voando e se plantar no mar? Primeiro, arrancar sicômoro não é fácil. Arrancar com a palavra, mais difícil ainda. Plantar um sicômoro no mar, aí que a coisa piorou. Como você vai plantar uma árvore no meio do mar? E Jesus diz: o que é impossível para os homens é possível pela fé. Jesus dá um exemplo grandioso, um exemplo estrondoso para mostrar o poder da fé. Joseph Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, no seu tempo de cardeal, ele tem um artigo muito bonito sobre este evangelho, que eu tive a oportunidade de ler ontem. Ele vai dizer o seguinte: que se a fé, ela é capaz de arrancar um sicômoro com essa raiz, fazê-lo sair voando e se plantar no mar onde não se planta nada, se ela é capaz de fazer este extraordinário, imagina o que ela não pode fazer na nossa vida, com coisas bem menores do que arrancar uma árvore e plantá-la no mar. Aqui Jesus mostrou o auge, mas nós temos muitos outros caminhos para nós, mais importantes que ficar arrancando uma árvore com a fé. É você ter uma vida de conversão, é você ter uma boca de bênção, é você ter um Deus ao seu lado que opera poderosamente na sua vida pela sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus precisa de algo para Ele agir na sua vida, é fé. Há um texto muito triste na Bíblia, muito triste, quando Jesus vai na sua terra natal. Eu sempre cito esse texto porque ele me incomoda. Jesus já era um pregador conhecido, já era naquela época, uma palavra que a gente usa hoje, né, famoso.
todos sabiam quem ele era, um homem poderoso em palavra, em milagre e exorcismos. Onde Jesus chegava, eles falavam: ele é um grande pregador, ele realiza milagres e ele expulsa demônios. Depois que Jesus já estava bem conhecido, ele vai aonde? A Nazaré, a sua terra natal. Meus irmãos, que vexame, que vexame. Quando Jesus chega em Nazaré, eles ficaram falando mal do cara. Mas de onde que vem essa sabedoria toda? Quem ele acha que é para ficar falando e fazendo o que ele faz? A gente conhece, ele é daqui, a gente conhece a mãe dele, conhece o pai dele, a gente conhece a família dele. Aí Jesus falou para os discípulos: povo de dura serviço, coração duro. Ali não fez quase milagre algum, curou poucos doentes, não fez quase nenhuma pregação. Ele disse para os seus discípulos: vamos para as cidades vizinhas. Quando Jesus chegava na cidade vizinha, a cidade parava. Era uma multidão que via receber Jesus, e os seus não o receberam. E a Bíblia diz que quando Jesus saiu de Nazaré, ele ficou, olha a palavra, ele ficou impressionado. Olha, para você impressionar a Deus não é pouca coisa, hein? Ele ficou impressionado com a falta de fé daquele povo. E porque faltou a fé, não aconteceu milagre, não aconteceu grandes pregações, não aconteceu grandes curas, não aconteceu exorcismo. Quer dizer, Deus não afastou o mal, porque Deus precisa da nossa fé. José Ratzinger, Papa Bento, vai dizer que aquele milagre da multiplicação dos pães ilustra a nossa fé. Que Deus quer fazer uma obra grandiosa, mas nós temos uma fé muito pequenina. Ele precisa da sua fé apenas do tamanho de um grão de mostarda. Porque a multiplicação dos pães começou com algo muito pequeno: 5 pãezinhos e 2 peixinhos para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Peguemos nós que aqui estamos, não vou contar aí os milhares que estão pelos meios de comunicação, mas nós que estamos no santuário, o que é, meus irmãos, para nós que aqui estamos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Não vai dar uma migalha para cada um, mas eles tinham aquilo, eles ofertaram aquilo. Jesus olha os 5 pães e 2 peixes, ele olha a multidão e diz: vai dar. É a fé. Qual é a fé que Deus espera de nós? 5 pães e 2 peixes, é pouco mesmo, é pequenininho mesmo. Eu fico muito me cobrando, mas eu queria ter mais fé, eu queria acreditar mais, e Deus fala: padre, se o senhor tiver fé tamanho de um grão de mostarda, está valendo. E a gente vai aumentando, nós vamos trabalhando juntos. Então este é o nosso pedido: Senhor, aumenta a minha fé. Não quero aprofundar, que nós não temos tempo para isso, mas eu não poderia deixar de ir ao catecismo da Igreja Católica. Eu sempre digo isso: Bíblia anda de mãos dadas com o catecismo da Igreja Católica. E aqui eu falo sem medo de contrariar A ou B, porque se contrariar, quem está contrariado está errado mesmo. Se a pessoa tem uma pregação ou um ensinamento, seja quem for, que vá contra o catecismo da igreja, isso não é doutrina, é opinião dele, é opinião dela. Seja pregador, seja padre, seja quem for, porque tem muita gente pregando coisas erradas por aí, ensinando para o povo coisas erradas, que não é a doutrina da igreja, é a opinião da pessoa. E aqui eu digo sem ser grosseiro, que esta pessoa que tem o microfone e o púlpito, guarde a opinião dela para ela. Ninguém quer saber a opinião dela, ninguém interessa pela opinião dela. Eu não sei se os senhores são assim, eu não sei se quando vocês vêm à missa e vêm aqui ao santuário, temos hoje aí várias caravanas, vários visitantes, eu vou lá para ouvir qual que é a opinião do Padre Christian. Meu filho, você não está aqui para ouvir opinião de padre, você está aqui para ouvir a doutrina sólida, receber o ensinamento firme. Eu não vou entrar aqui porque é a minha pregação de outro momento, mas nós temos aqui
na segunda leitura, um conselho de Paulo para os achistas, que a igreja está cheia de achistas. Aí eu acho isso, aí eu acho que é pecado, aí eu acho que não é pecado. Até em confissão, meu filho, o penitente vai buscar uma orientação no confessionário, o padre fala com a pessoa, aí eu acho que isso não é. Mas o que que o padre está achando? O que que um cara desse acha? Não tem que achar nada, é ou não é. E aqui São Paulo vai dizer, olha, reaviva a chama de Deus, não te envergonhes do testemunho de Jesus, usa um compêndio das palavras sábios em matéria de fé. O catecismo da Igreja Católica é o compêndio da nossa doutrina. Usa esse compêndio e guarda o precioso depósito que é a doutrina católica. Então Paulo está nos alertando, cuidado com achismo, cuidado com quem prega muito mais para agradar do que para converter. Eu não vou aqui entrar nessa mazela, nessa bagunça, porque senão eles ficam detonando o padre. Mas eu fico de olho na internet, no Instagram principalmente, de alguns perfis, até irmãozinhos nossos, pregadores, que respondem diariamente perguntas dos fiéis, e não há momento algum um chamado à conversão, um chamado à palavra e à doutrina. É sempre passando mão na cabeça, é sempre beijinho, beijinho, é sempre abraço. Daqui a pouco a pessoa perde a salvação dela e vai levar uma multidão com ela para o inferno. Porque não é você agredir a pessoa, mas é você levá-la a um caminho de conversão, a uma experiência profunda de fé. Meus irmãos, me mostrem, porque se você me mostrar, eu mudo a minha pregação. Me mostre na Bíblia, mas tem que ser na Bíblia. Uma pessoa que teve uma experiência de fé com Jesus Cristo, que não mudou de vida. Onde que você tem na Bíblia Jesus estando com o pecador para que o pecador continuasse pecador? Jesus sentando na roda com os pecadores para pecar com eles. Jesus andando com prostituta para se prostituir com elas. Não existe isso. Quando Maria Madalena, uma mulher, estava com 7 demônios, ela recebe de Deus uma libertação, ela muda a sua vida, ela larga a sua vida antiga e segue a Jesus. Mateus era esperto, era cobrador de impostos. Jesus diz para ele, vem, segue-me. Ele larga a banca, ele larga aquela vida e passa a ser um apóstolo de nosso Senhor. Zaqueu, outro trambiqueiro, roubava, estava em cima de um galho. Jesus fala, olha, eu quero estar na tua casa. Jesus nem chamou o cara à conversão, eu quero estar na tua família. Quando Jesus entra naquela casa, o que ele diz? Senhor, eu vou mudar de vida, eu vou devolver o que eu roubei, eu vou dar metade para os pobres. Não há uma pessoa que entre em contato com nosso Senhor de verdade e que não tenha uma conversão, que não mude de vida. Eu fico muito preocupado com pessoas que tinham uma vida mundana, agora têm uma vida eclesial, mas continua a mesma coisa. Quer dizer, onde está a conversão? Onde está a mudança de vida? Porque no Evangelho nós vemos inúmeras conversões. A pessoa, ela recebe algo de Cristo, ela muda de vida. Eu gosto muito daquele cego Bartimeu. Ele grita para Jesus que ele queria ver. Aqui é uma visão também de fé, né? Jesus o cura, e Jesus diz para ele, vai, a tua fé te curou. Como que o Evangelho acaba? Daquele momento em diante, o cego seguia Jesus pelo caminho. Quer dizer, ele se apaixonou tanto pelo Senhor que ele não conseguia ficar longe. Então nós precisamos entrar em contato com a fé e pedir realmente que esta fé nos renove e nos converta a cada dia. E indo ao catecismo, você tem algo sólido para a sua vida. Vou apenas citar, não há tempo para explicações, mas eu faço questão que você marque aí no seu catecismo o parágrafo 153, olha, eu estou no inicinho do catecismo, 153 até o 165. 153 até o 165.
5. E aqui eu quero ler para você apenas o que eu grifei, bem resumidamente. Aqui se chama as características da fé. Eu que tenho fé, quais são as características da minha fé? O que eu tenho que olhar para saber se eu tenho fé? Um exemplo rápido, eu gosto muito de analogia que a gente compreende melhor. Como que eu sei que alguém está gripado? Eu não vejo a gripe. Prazer, padre. Prazer, quem é você? A gripe. Não, nunca vi. Mas eu sei que a pessoa está gripada. Como? Febre, nariz escorrendo, corpo ruim, não quer comer. Ah, meu filho, você pegou um resfriado daqueles, viu? São os sinais. O catecismo nos traz quais os sinais da fé. A gente não vê a fé, como a gente não vê a gripe, mas eu sei identificar a gripe. Como que eu identifico a fé? O catecismo me diz, primeiro, a fé é uma graça. Repita, a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Então a fé, ela não começa em nós. A fé é um presente, é um dom que deve ser pedido. A fé é também um ato humano. A fé é também olha para você ver, ela é graça, mas ela é um ato humano. É o parágrafo 154. Não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. Então a fé é uma graça, mas é uma atitude minha ter fé. Eu olho para aquilo que Deus revelou, eu tenho essa abstração da revelação de Deus e eu tenho uma atitude de fé. No parágrafo 156, a fé também é algo da inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à razão natural. Ou seja, então isso é racional, isso tem lógica, então eu vou crer. O catecismo diz que crer não é um fato que acontece assim. Cremos por causa da autoridade de Deus que se revela e que não pode nem enganar-nos e nem enganar-se. Deus não se engana e Deus não nos engana. Então nós podemos confiar nele, nós podemos ter fé. A fé é certa. Repita de novo. A fé é certa. Você que está comigo pelos canais no YouTube, escreva aí no comentário. A fé é certa. Isso está no parágrafo 157. Atenção, que você deveria saber esse parágrafo de cor. Quando alguém falar para você assim: mas quem é inteligente não tem fé. Quem é culto não tem fé. Quem tem uma inteligência superior não tem fé. Isso aí é coisa de gente boba. Fé e igreja é coisa de gente boba. Olha como que eles estão querendo mudar a coisa. Olha o que diz o parágrafo 157. A fé é certa, mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Não é porque nós temos dificuldades no caminho da fé que nós vamos duvidar, colocando em xeque a nossa própria fé. Então, se as pessoas confiam muito na razão natural, no intelecto, na inteligência, o catecismo diz que muito maior do que o conhecimento humano é a fé, porque ela vem de verdades reveladas. No parágrafo 160, temos algo importante, e aqui eu gostei, porque para quem não tem fé,
parece que ela é obrigada a ter fé. Olha para cá. Você já notou que nós que temos fé, respeitamos quem não tem? Ou você já notou que quem não tem fé quer acabar com a nossa fé? Eu vou repetir, porque a coisa tem que ser falada clara. Nós que temos fé, respeitamos quem não tem. Meu filho, você quer ir para o inferno, o problema é seu. Mas aquele que não tem fé, ele fica incomodado com a nossa fé. E todo aquele que não tem fé, ele parte para o ataque. Então ele critica o sacramento, ele critica a igreja, ele critica você que vai à missa, ele critica você que levanta 4 horas da manhã para rezar terço. O povo faz da vida o pornô chanchada, passa a madrugada inteira no pecado, ninguém fala nada. Aí alguém levanta 4 horas para rezar o terço, aí, mas tem problema, essa pessoa aí, por quê? Notem, o crente, ele não tem uma atitude de obrigação de que o descrente creia, porque a fé, ela é uma proposta, não é uma imposição. Mas é interessante como que o descrente, ele se incomoda com o crente, ou seja, com quem crê. E o catecismo vai dizer, parágrafo 160, para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo de livre vontade. Ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, porque a fé é um ato voluntário. Há quem creia e há quem não creia. Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Ele convida: se alguém quer me seguir, siga-me. Tem quem queira, tem quem não queira. Na cabeça do descrente, parece que Jesus falou assim, todo mundo tem que me seguir, tem que crer em mim. E não, ele vai dizer, se alguém quiser. Então Jesus, ele convida a fé e a conversão, mas ele não se impõe, ele não coage. Isso está no parágrafo 160. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai os homens a si. Então a fé não é algo obrigatória, mas é algo que Deus nos oferece. Feliz daquele que aceita. Aí você pode dizer assim, uai padre, então que maravilha, então eu posso ou não crer? Só que o catecismo vem no parágrafo 161. A pessoa pode crer e ela pode não crer. Só que, para que você se salve, você precisa crer. Se você não quer se salvar, não creia. No catecismo diz no parágrafo 161, é necessário, para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. A fé é necessária para a salvação. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso crer e eu posso não crer, mas para que eu seja salvo, é preciso que eu creia. No parágrafo 162, ele fala sobre algo importantíssimo: a perseverança da fé. Repita: perseverança da fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Glória a Deus. Este dom inestimável, nós podemos perdê-lo. O catecismo nos ensina que se você não cuidar da sua fé, você vai perdê-la. Está em 1 Timóteo 1:18 e 19. São Paulo diz, atenção: combate o bom combate com a fé e a boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A fé afundou.
Então precisamos alimentar a nossa fé. Como, padre, que eu alimento a minha fé? O catecismo responde: devemos alimentá-la primeiramente com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que aumente. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Estar enraizada na fé. Sabe, tem gente chata, viu? Sabe, eu creio em Jesus, mas eu não vou à igreja. Eu creio do meu jeito. Eu e meu Deus nos entendemos. O catecismo diz que uma fé fora da igreja é uma fé inventada pela própria concupiscência, por uma mente louca. Porque Jesus sempre ele reuniu a igreja em torno dele. A nossa fé, ela deve ser pela caridade, carregada pela esperança e ter as suas raízes na fé da igreja. Por quê? Porque foi a igreja que recebeu o depósito da fé. Depositum fidei. Não foi você que a recebeu. A pessoa não vai à igreja. Eu não preciso da igreja. Mas nasce o neném, leva para batizar. Por que você não batiza? Quando tem alguma missa assim festiva, eu vou para comungar. Por que você não consagra? Quando eu estou assim muito ruim, eu quero uma bênção. Por que você não se abençoa? Morreu alguém, chama o padre. Não, faça você a encomendação. Quer dizer, as pessoas são utilitaristas. Elas dizem que não precisam até precisarem. Até precisarem. Então note que a verdadeira fé, ela está enraizada na igreja. E por fim, no parágrafo 163, a igreja nos ensina que a fé faz-nos desgustar, como por antecipação, alegria e a luz da visão beatífica, meta da nossa caminhada na terra. Ou seja, a pessoa que tem fé, ela já vive o céu na terra. Santa Teresinha do Menino Jesus: eu quero viver o meu céu fazendo bem sobre a terra, porque ela tinha fé. A pessoa que tem fé, ela não vai viver as alegrias de Deus depois da morte. A pessoa que tem fé, ela já experimenta o poder de Deus nesta vida, amém? Ela já recebe as graças de Deus nesta vida, amém? Amém. Ela já recebe a libertação de Deus nesta vida, amém? Amém. Porque tem gente que fala o contrário. Aos bobocas dos católicos, fica lá todo domingo na saia da batina do padre, querendo ser felizes depois da morte. É porque essas pessoas não têm fé. Elas acham que nós estamos aqui buscando somente o pós-morte. E o catecismo nos ensina, no parágrafo 163, que quando nós temos fé, nós experimentamos o céu aqui. Nós experimentamos a graça aqui. Nós temos a ação de Deus na nossa vida aqui. E por último, eu queria ter tempo de comentar, mas meu tempo está nos últimos minutos. Mas leia no catecismo o parágrafo 164 e 165. É o mais bonito de tudo que eu já li sobre fé, no catecismo. Para o Padre Christian, são os 2 parágrafos mais belos do catecismo sobre fé. Não vou ler o parágrafo todo, vou ler o que eu marquei aqui. Atenção, você vai respirar fundo aí de alegria também. Luminosa em virtude daquele em que ela crê, a fé é muitas vezes vivida na obscuridade. Fé, para muita gente, é você ter uma vida de clareza, de alegria. Não, a nossa fé muitas vezes ela é vivida no escuro. A gente anda como se fosse as apalpadelas. Olha o que diz aqui o catecismo. A fé, ela pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal, o sofrimento, as injustiças, as mortes parecem contradizer a boa nova. Podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação.
que o catecismo está falando? Que a nossa vida não é fácil, que nós vamos enfrentar injustiças, mal, sofrimento, morte, e que nesses momentos a nossa fé dá mas não pode cair não, viu gente? Ela só dá uma balançada. E aqui está escrito: é então que devemos voltarmos aos testemunhos da fé. Porque olhando a pessoa que tem fé, a gente tem mais fé. E o catecismo coloca 2: Abraão e Nossa Senhora. Abraão, o pai da fé. Maria, a que se entregou pela fé. E termina citando Hebreus 12, 1, 2. Olha que bonito. Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor da nossa fé, Cristo Jesus. O catecismo é magistral. Por mais difícil que a sua vida seja, por mais injustiça que você sofra, quando a morte visitar a sua vida, quando a doença vier no seu corpo, quando o sofrimento visitar a tua alma, mantenha os olhos fixos em Jesus e diga no seu coração: apesar de tudo, eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Meus irmãos, que esse domingo possa iluminar a nossa vida, encher o nosso coração de esperança, e que possamos buscar esta fé, a fé apostólica, a fé católica, a fé que nos leva ao coração de nosso Senhor, porque aquele que crê não será confundido. Tudo é possível àquele que crê. Temos, meus irmãos, uma fé pelo menos do tamanho de um grãozinho de mostarda, e nós veremos a graça e o poder de Deus se manifestando na nossa história. Esta pregação falou ao seu coração? Copie o link e mande para os seus amigos, seus grupos de casais, sua equipe de liturgia, seu WhatsApp do seu trabalho. Quantas pessoas precisam de uma palavra dessa para voltarem a crer e alimentar a fé como uma chama que não deve se apagar. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora, a mãe da fé, nos ajude a termos uma fé profunda, uma fé que nos leva ao sagrado coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.